Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube, o canal da Alon Dermocosméticos, onde sempre trazemos para vocês informações de qualidade sobre o universo dos tratamentos, das patologias que acometem o couro cabeludo, para vocês dermoterapeutas capilares e para vocês profissionais da área da beleza que querem entender mais sobre esse assunto e quem sabe se tornar um grande dermoterapeuta capilar de sucesso. Bom, já quero pedir que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações aqui no sininho, deixe o seu curtir e comente bastante se ficar alguma dúvida durante a aula de hoje, porque toda semana nós traremos conteúdos valiosos para vocês, tanto desde a teoria à prática clínica da dermoterapia capilar, para que você consiga tratar aí quadros de quedas de cabelo excessivas, alopecia androgenética, a famosa calvície, as dermatites, dentre outras. Então, conte conosco na sua jornada para se tornar um dermoterapeuta capilar de sucesso. Eu sou Marcos Prioli, diretor educacional da Alon Dermocosméticos. E preparei hoje, então, para vocês um tema muito importante. A importância da dermoterapia capilar no pré e pós-transplante. Isso mesmo. Hoje nós sabemos que existem vários médicos super conceituados realizando o transplante capilar. Muito paciente que procura por esse serviço, infelizmente, pacientes que deixaram para procurar uma ajuda de um dermoterapeuta, né, dentro de uma terapêutica de tratamento de forma tardia, ao qual chegou a perder as suas unidades foliculares, porque uma vez que eu desenvolvo calvície e não trato, eu perco essas unidades foliculares. Mas hoje eu quero mostrar para vocês o quão o nosso trabalho será importante no pré e no pós procedimento cirúrgico e também depois na fase de manutenção. Ou seja, não adianta o paciente achar que ele vai transplantar e ele está livre de seguir com o tratamento. Por quê? A calvície, a alopecia androgenética, é uma doença crônica, ao qual ela pede que esse paciente se trate enquanto vida ele tiver e quiser, então, ter ali os seus cabelos preservados. E aí, primeiramente, eu já quero começar desmistificando um erro que eu vejo sempre acontecendo. A diferença entre um transplante e um implante. Eu vejo muita gente falando implante capilar. Então, nós precisamos entender. Implante é quando eu pego algo sintético que não é produzido pelo organismo humano e coloco no corpo. Por exemplo, implantar próteses de silicone. Isso é um implante. Transplante é quando eu pego alguma estrutura que foi produzida pelo próprio organismo humano e transplanto para ele mesmo. Existem, por exemplo, o transplante de órgãos, tá? Que aí a gente tem um doador compatível, recebe esse órgão, enfim. No caso das unidades foliculares do transplante capilar, eu não tenho como receber unidades foliculares de outra pessoa. Aí eu preciso tirar da área doadora, que eu vou mostrar para vocês, e trazer para a área receptora, que seja do couro cabeludo. Tem pacientes que retiram do peitoral, da barba, e aí isso é transplante capilar, quando eu retiro uma estrutura do próprio organismo humano e transplanto para ele mesmo ou para outro organismo humano. Então, transplante e implante têm as suas diferenças. Bom, então vamos ali para o material que eu preparei para vocês de apresentação, para que você entenda melhor sobre o assunto de hoje. Então, benefícios da dermoterapia capilar no pré e pós-transplante. O que é, de fato, o transplante? Quando surgiu? Quando começou? O primeiro transplante de cabelo foi realizado em 1952 pelo Dr. Norman Ohrenreich e, desde então, as técnicas evoluíram muito. Entre 1960 e 1970, foram realizados enxertos de punção, dando aparência típica de cabelo de boneca. Então, antes a gente tinha já algumas técnicas de transplante, ao qual ficava aquele acabamento, né, que quando se olhava, ficava muito próximo ao que era, né, o cabelo de boneca, porque ficava uma linha muito reta, muito certa, não tinha um acabamento pela forma como era feita esse transplante.
E aí um avanço considerável aconteceu em meados da década de 1980, quando começaram a utilizar os minis e microenxertos, criando a técnica FUS, Follicular Unit Strip Surgery. A partir de 1990, devido à contribuição de Bernstein e Hasmans, a técnica FUE começou a ser aplicada, que hoje é uma das mais utilizadas em todo o mundo, quando o assunto é transplante capilar. Mas tivemos também uma outra técnica. E aí, hoje, as técnicas atuais que, né, mais são utilizadas, de fato, a mais utilizada é a FUE, Follicular Unit Extraction. Só que muitas pessoas ainda utilizam da técnica FUT, porque em alguns casos, infelizmente, não dá para fazer a retirada através da técnica FUE. A técnica FUE é aquele transplante ao qual o médico retira unidade por unidade folicular do couro cabeludo, da área doadora. E depois ele devolve unidade por unidade folicular para a área receptora. Só que aí, hoje, os médicos, eles, né, avançou muito as técnicas. Hoje eles fazem todo um desenho, as marcações, através de um visagismo, para entender, de fato, qual vai ser a melhor distribuição, para trazer uma naturalidade para esse procedimento. Então, hoje nós temos excelentes trabalhos cirúrgicos sendo realizados que trazem um acabamento, uma naturalidade muito bacana dentro do processo cirúrgico. Então, a técnica mais utilizada é a FUE, como eu disse, que retira unidade por unidade da área doadora, que geralmente nuca, para trazer para a área receptora, geralmente frontal, coroa, enfim. Depende de onde está mais elevado a alopecia. Tem homens que não têm um aporte de fios suficientes ou que precisam de uma quantidade muito grande, porque já perdeu todo o topo de fios, e aí o médico opta por retirar a nuca para fazer a frontal, e aí ele retira barba ou peitoral para fazer o meio e a coroa. Que infelizmente esse fio dessas regiões ele é um pouquinho mais irregular comparado ao fio próprio do couro cabeludo. Mas quando não há outra forma, porque se eu tiro demais da área doadora, ela vai ficando sem. Por isso que lá na frente eu vou explicar a importância de o paciente seguir em tratamento, porque se ele precisar, porventura, repetir um transplante capilar, talvez ele já não tenha mais de onde retirar, ou ele vai ter que retirar de zona de barba, peitoral, que é um cabelo mais irregular. Já a técnica FUT, são retirados tiras de fios, né, de unidades foliculares para serem transplantadas. Só que, infelizmente, ao se retirar essa tira, deixa uma cicatriz que não é tão interessante. Então, olha o que a gente observa. Na FUE, os folículos são retirados individualmente através do punch, que é uma instrumentação médica própria para essa retirada, que é um instrumento para auxiliar na remoção das unidades foliculares da área doadora. Em sequência, cada folículo é separado em pequenos enxertos, que são transplantados para a área receptora. A cicatrização é pontiforme e, por ele ser mais detalhista, cada seção tem um número máximo de fios a serem implantados. Na FUT, o médico cirurgião promove a exérese, ou seja, a remoção cirúrgica de uma região do couro cabeludo em que os fios não tenham sido atingidos pela calvície. Essa técnica é menos demorada do que a FUE, todavia promove uma cicatriz linear de caráter definitivo, ou seja, na técnica FUE, eu tenho microcicatrizes. Na técnica FUT, eu já tenho uma cicatriz mais linear, mais presente. E eu não tenho um acabamento tão natural. Porém, é um procedimento mais rápido. E, detalhe, existem pacientes que, infelizmente, são contraindicados à técnica FUE. Por quê? Quando eu vou remover, eu preciso que o formato da unidade folicular seja um formato mais linear, mais reto. E pacientes que têm uma construção capilar num formato mais holótrico, acaba que a unidade folicular ela é um pouco
já meio que involuída para dentro da pele. Involuída. Ela não é tão coesa, tão retinha. E aí o punch que faz a retirada, ele adentra reto. Então ele adentra, retira a unidade folicular. Quando eu tenho um cabelo mais afronegroide, que ele é mais ulótrico, o formato do folículo piloso também dentro do couro cabeludo vai ter mais uma curvatura. E aí quando o punch adentra, ele destrói o bulbo. E aí, infelizmente, a técnica FUE não funciona muito bem para esse tipo de cabelo, para esse tipo de formato de cabelo, e aí tem que sim usar da técnica FUT. Por isso, tão importante, pessoas que têm um formato de cabelo mais ulótrico, cuidar bem, para que não seja necessário realizar um transplante, porque daí, infelizmente, vai ter que usar a técnica FUT, que não dá um acabamento tão natural. Olha aqui, na técnica FUT, colheita de tiras, então remove uma tira inteira do couro cabeludo, e aí depois faz a separação dessas tiras para fazer a dissecção de enxertos. E aí, em seguida, faz então a inserção desses enxertos no couro cabeludo. Já na técnica FUE, são retirados incisões ao redor dos folículos capilares, extração de unidade por unidade, depois faz a colheita dos enxertos e a implantação na área doadora, na área receptora. Só que aí é feito folículo a folículo. Vantagens e desvantagens entre as técnicas FUT e FUE. Na técnica FUT, quantidade de unidades foliculares por cirurgia na FUT é maior, na FUE é menor. Ou seja, logo a gente entende que se eu faço a técnica FUT, eu vou ter mais unidades foliculares sendo transplantadas para a área receptora, mas eu vou ter menos unidades foliculares da área doadora. Eu melhoro um aporte frontal e diminuo um aporte de parte occipital. Qualidade das unidades foliculares. Na técnica FUT, elas ficam mais protegidas, óbvio, porque a gente retira uma tira inteira. É diferente de na técnica FUE, que você retira unidade por unidade. Então, elas acabam perdendo um pouco essa integridade, a proteção. Então, entre elas, se a gente for para pensar na integridade do folículo, a técnica FUT é melhor. Em relação à cicatriz, na técnica FUT, a gente tem uma linha fina, mais linear. Já na técnica FUE, nós temos centenas só que de microcicatrizes. Então, é muito mais discreto o processo cicatricial. O tempo de cirurgia na técnica FUT de 4 a 6 horas, na técnica FUE de 6 a 8 horas, porque dá muito mais trabalho. Tem cirurgias que levam até 10, 11 horas. Porque imagina que tem que retirar unidade por unidade, e para depois prepará-las, para depois devolvê-las. Então dá muito mais trabalho. Raspagem da cabeça na técnica FUT não precisa fazer raspagem, já na FUE tem que fazer a raspagem, senão não dá para coletar as unidades foliculares e devolver da forma correta. Desconforto no pós-operatório na técnica FUT é um pouco maior, na FUE geralmente bem menor. Retorno às atividades na técnica FUT no dia seguinte e na técnica FUE também. Tá? Só que aí existem algumas recomendações um pouco diferenciadas. No caso de perda de unidade folicular. Porque entendemos lá desde o início que na técnica FUT há uma integridade maior na unidade folicular transplantada do que na técnica FUE, que foi transplantado de 1 a 1. Retorno às atividades esportivas, na técnica FUT com 8 a 10 dias, na FUE de 3 a 5 dias. Isso aqui depende muito do médico que fez o procedimento, de como está o funcionamento do organismo do paciente. Isso é muito pessoal. Técnica FUE, a mais recomendada. São realizadas as marcações e a raspagem dos fios. E aí discute-se a estratégia através de documentação fotográfica com cabelo longo e raspado. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho de como acontece a técnica FUE, que é de fato a mais utilizada atualmente em todo o âmbito médico da tricologia que trabalham com transplantes capilares. Aí, depois que faz, então,
o registro fotográfico com cabelo longo e depois que faz a raspagem. É feita uma análise de dados, utilizam-se de alguns aparelhos, hoje a gente já tem aparelhos até bem mais modernos, para que possa ser feita a contagem exata de quantas unidades foliculares é interessante retirar, para também não deixar a área doadora rarefeita, e para que haja unidades foliculares suficientes para uma boa cobertura natural da área receptora, e aí os dados são enviados para o Coverage Value, que é um programa, né, que avalia a espessura dos fios, área em centímetros e fotos dermatoscópicas das subunidades de área doadora segura. Retirada das unidades foliculares da área doadora, geralmente zona de nuca. Né? Ajusta-se a profundidade do punch, que é esse aparelhinho, ou seja, se houver capping, é porque ele está muito superficial. O que é capping? Quando remove somente a epiderme. Agora, se ele estiver muito profundo, aí o que acontece? A gente tem o enxerto da unidade folicular tende-se a prender no punch. E aí isso também não é legal. Por isso que tem que ser avaliado para que não esteja superficial demais, que aí acaba fazendo capping. Ou, se ele estiver profundo demais, o enxerto vai se prender no punch e aí não vai ter como aproveitar essa unidade folicular. Todos os enxertos são revisados no microscópio, sendo estes separados em unidades foliculares de 1, de 2, de 3 ou mais fios, porque até isso é observado. Porque imagina se eu ponho numa região só, né, digamos que eu faça a divisão da parte central, de direita para esquerda, e eu pego só unidades foliculares que estavam produzindo 3 fios e coloco do lado direito, e pego as que estavam produzindo 1 fio e coloco do lado esquerdo. Imagina como que vai ser o aporte de fios nesse couro cabeludo. Eu vou ter mais cabelo de um lado que do outro, então fica muito irregular. Por isso que os médicos, eles junto com a equipe, óbvio, eles separam essas unidades foliculares, para deixar mais uniforme, que aí eles conseguem fazer uma dissipação, uma distribuição adequada dessas unidades foliculares para também trazer um aporte regular e uma naturalidade maior. E aí são calculadas as taxas de transecção total e parcial. A equipe limpa os enxertos. Geralmente, a equipe médica que está com o médico são enfermeiras, técnicas em enfermagens, que são especialistas nesse tipo de procedimento. Fazem um trabalho lindo também junto ao médico. E aí elas limpam os enxertos, retirando o excesso de epiderme, que vem junto ao ser removido pelo punch, pois assim há menor formação de crostas no pós-operatório. Então, quando vocês observam aqueles transplantes que dá muita crosta, que a unidade folicular, você olha, né, as pessoas brincam e falam, nossa, ficam uns morrinhos, uns caroços. É porque aquela unidade foi transplantada sem ter feito uma limpeza adequada do excesso de epiderme. E aí acaba dando mesmo aquelas crostas, tá? Então, por isso, muito importante uma equipe muito bem alinhada no preparo dessas unidades foliculares. Além de possibilitar uma maior densidade final, já que é possível colocar esses enxertos mais próximos uns dos outros. Ou seja, se não limpa bem também, não dá para colocar mais próximo, aí fica aquele transplante mais separado. E aí a gente tem uma rarefação difusa, mesmo tendo feito um transplante capilar, e isso não é o que o paciente espera. Colocação das unidades na área receptora. Aí, nesse momento, já se usa um aparelhinho que chama KIP. Então, incisões prévias com microlâminas personalizadas em toda a área receptora, utilização do que é para colocação dos enxertos. São feitas incisões para que esse aparelhinho venha com a unidade folicular e coloque ela lá na região adequada, da forma adequada. E aí, utiliza-se o CAP para a colocação dos enxertos com menor trauma aos bulbos e resultado no dia seguinte ao procedimento após a primeira higienização realizada em clínica. Então, aqui é quando está fazendo as incisões, foram colocadas as unidades foliculares através do KIP
E ali é quando realiza-se a primeira higienização um dia após a cirurgia, porque no início ainda não existe um processo inflamatório tão elevado, está iniciando o processo inflamatório. Então, no primeiro dia após cirurgia, a aparência é muito mais interessante do que os próximos dias quando entra em processo cicatricial. E aí que vai ser também exímio o nosso acompanhamento com esse paciente. O médico, óbvio, faz todas as orientações, coloca tudo o que pode e o que não pode ser realizado para aquele paciente. Existe uma rotina de cuidados no pós-transplante, e aí depende muito de cada médico, mas exercício físico, o paciente tem que dormir sentado, porque ele não pode apoiar a nuca porque foi retirado, ele não pode deitar de ladinho porque ele está transplantado. Então, nos primeiros dias, o paciente tende a ter que dormir sentado, com apoio de cabeça, vai ter um pouquinho de inchaço, edema, né, na zona de testa, na área dos olhos, o que é normal, porque faz uma cirurgia de médio porte, então gera edema, mas em relação a desconforto, hoje é muito tranquilo, os pacientes eles conseguem levar uma vida normal no pós-transplante, não tem mais aquele desconforto de sentir muito efeito colateral, muita dor, nada disso, o paciente sai medicado. Então, se o paciente faz tudo certinho, se ele, óbvio, se operou com um médico que realmente tem um trabalho de qualidade e ele segue tudo certinho, as orientações no pós-transplante, as chances de sucesso são enormes. E aí, por isso, também a importância de ele entender que ele vai precisar continuar tratando esse couro cabeludo para que ele não perca, né, o sucesso desse procedimento. Não é que ele perde as unidades que ele transplantou. Hoje nós sabemos que as unidades foliculares da nuca, de lateral, elas têm uma imunidade ao andrógeno. Então, elas não sofrem a ação do DHT. Por isso que o homem fica careca em todo o topo, mas ele morre com cabelo em lateral e nuca. Ele vive uma vida inteira, está com 100 anos e ele está com cabelo em lateral e nuca. E aí, quando eu retiro a unidade folicular dessas regiões, que eu trago elas para o topo, elas conseguem carregar essa imunidade androgênica. Elas não sofrerão com a ação do DHT. Só que os fios que ali ficaram, porque ninguém transplanta 100%, né? O paciente ele pega uma porcentagem do que já está rarefeito, geralmente bitemporal, geralmente preenche um pouquinho do meio, geralmente preenche coroa, mas eu tenho unidades foliculares que ficaram ali, que se eu não cuido, eu vou perdê-las, e aí eu tenho que fazer um novo transplante. Só que aí vem a pergunta, tem de onde eu tirar unidade folicular, se eu já retirei uma vez daqui? Eu posso, então, retirar de peitoral e de barba, mas imagina a irregularidade desse fio. Será que o meu organismo está apto a passar por uma nova cirurgia? Então, são várias situações a serem levantadas. De fato, o transplante ele é uma alternativa excelente quando o paciente já perdeu o aporte de fios, mas o paciente precisa entender que ele vai continuar cuidando, porque senão ele vai perder essas unidades aos quais não foram transplantadas e que ali permaneceram, porque elas são sensíveis ao DHT, diferente das unidades foliculares de lateral e nuca, e aí ele vai perder o aporte de fios novamente. E aí ele vai querer culpar o médico, e o médico não tem culpa. A culpa é do paciente que não entendeu que ele tem uma doença crônica e que ele precisa cuidar para o resto da vida. Tá bom? Então, lembrem sempre disso. Pré-operatório. Então, o paciente... Hoje eu tenho pacientes que eu estou preparando eles porque eles vão realizar o transplante. Porque eu deixei eles cientes de que a zona de temporal, a famosa entrada, e a região de vértice ele já perdeu. Então eu estou trabalhando para frear, não deixar que ele perca mais unidades foliculares e para preparar essa pele para o transplante. Então, a gente precisa mudar hábitos de vida do nosso paciente, preparar o organismo, porque serão de grande valia para o sucesso do procedimento. Imagina um paciente que quer fazer um transplante, mas ele tem um couro cabeludo extremamente oleoso, ele tem dermatite, tem descamação, que são as caspas,
Ele toma muito sol no couro cabeludo, eu entendo que essas células estão oxidadas, eu entendo que as células dessa pele estão totalmente desestimuladas, eu entendo que o meu paciente não se alimenta bem, ele não tem hábitos de vida que seriam saudáveis, ele é um paciente que sofre de muitos problemas emocionais. Então, o meu trabalho, primeiramente, já vai ser de preparar e melhorar essa qualidade de vida, ao passo de pedir que ele melhore a alimentação, né, que ele venha buscar uma ajuda profissional para isso, que ele venha buscar uma ajuda profissional para melhorar o emocional. E eu vou cuidar da pele desse couro cabeludo, eu vou melhorar essa oxidação, controlar essa inflamação, vou trabalhar a devolução da homeostasia. Porque quando ele chegar na cirurgia, a pele está extremamente receptiva, apta. É igual quando eu estou tratando um paciente e eu vou chegar no microagulhamento. Antes de chegar no microagulhamento, eu trabalho a dermoterapia capilar para melhorar a qualidade dessa pele, deixar ela apta e íntegra a receber o microagulhamento, que gera um processo inflamatório. A mesma coisa do transplante, porque eu tenho muito mais sucesso no meu procedimento. Então, as minhas principais ações serão regular a microbiota, o pH, o filme hidrolipídico, controlar processos inflamatórios, controlar o estresse oxidativo, promover estímulos e ativação das células teciduais, bloquear e inibir a enzima 5-alfa-redutase, que está causando essa conversão de texto para DHT, causando atrofia folicular, melhorar hábitos diários, alimentação, controlar problemas emocionais, entre outros. Então, eu preciso primeiramente entender sobre essa pele. E depois eu preciso entender sobre a microbiota, sobre processos inflamatórios. Porque aí eu consigo entender que ações eu vou desempenhar para o sucesso dessa cirurgia. E aí hoje eu trabalho com médicos que entenderam a importância do meu trabalho também. Que hoje eles próprios, quando o paciente procura, faz a primeira consulta, ele já fala, olha, nós vamos trabalhar em conjunto, porque eu tenho um profissional que vai preparar a sua pele para mim no pré, e que vai me auxiliar depois no pós-transplante. Até porque os médicos eles não têm tempo para fazer isso. Eu trabalho com médicos que eles operam todos os dias. Então, imagina se ele vai parar ali para fazer esse trabalho. Não dá, tanto ele tem a equipe de enfermagem para auxiliar durante todo o procedimento, para realizar a primeira higienização. Essa é feita dentro da clínica, do hospital ao qual o paciente foi transplantado, que aí é de uma forma diferente, existe um protocolo diferente que aí as enfermeiras já estão aptas a realizar. E aí depois que o médico libera, eu inicio o pós-operatório. Eu trabalho no pré e aí depois eu inicio no pós, tá? Então, o nosso trabalho vai ser excelente. E aí, por que então que nós, hoje na Alon, nós preparamos lá a nossa plataforma de estudos, o Induca? Porque nós percebemos que a forma de fortalecer a nossa profissão era entregar e levar conteúdo de qualidade para os profissionais da dermoterapia capilar. Porque, infelizmente, eu falo porque eu passei por essa dificuldade lá no início da minha carreira. Eu já estou aí há mais ou menos 8 anos, desde a universidade. Eu sou graduado em Estética e Cosmética pela UEG. Sou pós-graduado em Cosmetologia Avançada e Saúde Estética Avançada. Então, hoje, depois de universidade, 2 pós-graduações, vários cursos realizados, várias especializações e várias horas de estudo sozinho, eu entendi o quão era difícil você encontrar algo tão direcionado, né? Você vai pesquisar e você acha tanta coisa, às vezes coisas que não fazem muito sentido, e aí você tem que fazer um filtro, você precisa de um entendimento maior para filtrar, e no início a gente não tem essa experiência, essa expertise. E aí foi pensando nisso que nós sentamos com toda a equipe e trouxemos a plataforma Induca, porque dentro do Induca, lá, nós temos aulas que são realmente direcionadas para nós, dermoterapeutas capilares, da forma correta como esse conhecimento tem que ser entregue, para que a gente consiga usar desse conhecimento na nossa prática clínica, nos nossos tratamentos, para ofertar resultado de verdade. E aí, então, desde a parte toda da tricologia, onde eu aplico o meu curso, que é Tricologia Aplicada à Dermoterapia Capilar, onde eu te ensino sobre todas as estruturas da pele, as patologias, o que elas causam, como eu identifico. Depois a
parte de cosmetologia. Depois temos também a parte de diagnóstico, a doutora Denise Braga, que é exímia nesse processo. Então você começa a entender todo esse universo, desde a identificação, ao diagnóstico, a elaborar o tratamento. E aí, para quem tem interesse em atender pacientes no pré e no pós-operatório, eu recomendo que você assista também a minha aula, onde eu falo sobre a microbiota capilar. E tem também várias aulas onde eu falo de processos inflamatórios, tá? Que vão ser assim de grande valia para você que vai atender casos assim. Porque se você não tem um conhecimento adequado, você vai ter um insucesso. E um insucesso num procedimento como um transplante capilar pode acabar com a sua carreira. Porque imagina que o paciente gasta uma fortuna para fazer esse tipo de procedimento e você vai lá e faz uma prática clínica errada e compromete esse procedimento, você pode até ser processado. Então, se você quer trabalhar com essa vertente, dá um pulinho na nossa plataforma de estudos, olha lá os materiais, temos também o acervo digital, os livros, né, onde eu falo da microbiota, onde a gente fala também sobre a parte das argilas, ozônio, tem também o manual da dermoterapia capilar esquematizada para você agregar mais conhecimento. E assim, eu juntamente com todo o nosso time educacional, estamos a todo momento atualizando os materiais digitais, colocando novos cursos dentro da plataforma, para realmente conseguir entregar algo que faça sentido dentro do nosso âmbito clínico. E aí, se você quer conhecer a plataforma ou quer conhecer os nossos livros, a descrição está aqui, o link está aqui na descrição do nosso vídeo, depois dá uma olhadinha, tá bom? Seguindo, o pós-operatório. Toda cirurgia, por menor que seja, irá desencadear um processo inflamatório. Portanto, nosso trabalho será essencial nesse momento, controlando todo o processo e evitando que o paciente venha a perder as unidades que foram transplantadas. Após a liberação médica, já daremos início ao nosso trabalho. Então, nós vamos esperar, o paciente faz a primeira higienização dentro do consultório, geralmente no outro dia. E aí as enfermeiras já fazem a troca do curativo. E aí o médico já passa todas as orientações, já faz uma primeira indicação de uso de produto. E aí ele já fala o dia certo que o paciente pode começar conosco. E aí nós já vamos entrar com o nosso trabalho, tanto em clínica, como também no tratamento contínuo de alto impacto, diariamente com o nosso paciente. De fato, infelizmente, eu não estou generalizando, assim como também na minha classe de esteticistas e dermoterapeutas, tem alguns profissionais que infelizmente ainda não buscaram um conhecimento adequado para fazer uma indicação mais adequada, mais coesa. E aí eu vejo de tudo dentro do meu âmbito de tratamento. Hoje eu tenho profissionais do Brasil todo que acompanham meu trabalho e que me mandam mensagens e que me contam as coisas. Tem pacientes do Brasil todo que eu atendo de forma online, de forma presencial, que se deslocam e vêm até mim porque gostam do meu trabalho e acompanho muitos pacientes operados. Então, assim, eu escuto de tudo. E aí, infelizmente, existem médicos que não se atentam à indicação dos produtos no pós-transplante e acaba causando algumas sensações que não são tão agradáveis. Não é que compromete, de fato, ali a cirurgia, mas poderia usar de dermocosméticos, que é a tecnologia que nós temos mais inovadora atualmente, onde nós temos realmente fármacos que vão atuar com a mesma ação de um shampoo à base de algum medicamento e que vai, de fato, trazer um resultado positivo sem nenhum dano colateral, né? Então, eu trabalho com médicos que são exímios, que são extremamente éticos, profissionais, científicos e que, de fato, buscam o que há de melhor para os seus pacientes. Mas, ainda assim, existem profissionais que, infelizmente, não se atentam a esses detalhes. E aí a gente tem que dar voz ao nosso trabalho. Eu até outro dia me encontrei com uma paciente ao qual ela operou e os fiozinhos eles começam a nascer mais rebeldes e ela procurou a médica e a médica sugeriu a ela que pudesse fazer um alisamento nos fios. Só que
Ela é uma paciente que ela tratou comigo no início, ela já está com 6 meses de transplante, e ela abandonou por questões de agenda, horário, enfim. Ela meio que abandonou o pós, e aí ela começou a dar algumas foliculites, que é normal, porque ela mal fez o pós-operatório e abandonou, e o processo inflamatório ele vai existir por um longo período, porque se trata de uma cirurgia onde as unidades foliculares estão ainda sendo recebidas pelo couro cabeludo, pela pele, enfim. E aí imagina, se o médico libera essa paciente para fazer um alisamento, essa pele com foliculite, a gente entende que a microbiota está desregulada, eu ainda tenho unidades foliculares se estabelecendo, eu sei que o sistema imunológico ali está super ativado, e aí se eu gero mais inflamação, o que o sistema imunológico vai fazer? Ele vai expulsar essas unidades foliculares e ela vai perder a cirurgia, vai perder o dinheiro que ela investiu. E então é muito grave, né? E aí, inclusive, a médica passou para ela cetoconazol. Então, imagina, desregulação total da microbiota, uma vez que já está desregulado. Então, é muito perigoso. E aí, óbvio, já falei com ela, ela já retornou o tratamento comigo e agora a gente já está trabalhando as vias corretas, com os produtos corretos, fazendo tudo direitinho. E já ela fez uma sessão e vai fazer mais ou menos, não sei se 6, 7 dias, e ela já notou que está bem melhor, já não tem mais lesão, já não tem mais foliculite, então é sinal que a gente está fazendo agora da forma certa. E é por isso que o conhecimento é libertador, uma vez que você entende exatamente das estruturas da pele, que você entende de fato o que acontece lá dentro e o que você precisa de ação de tratamento e onde você encontra essa ação de tratamento nos dermocosméticos e nos aparelhos, você consegue tratar. E isso é raciocínio clínico que nós profissionais precisamos desenvolver para termos protocolos personalizados. Então, sendo assim, a gente consegue fazer uma entrega correta, adequada, ética e que vai trazer resultado para os nossos pacientes. Então, no pós-operatório, nós precisamos fazer controle da inflamação, controle dos radicais livres, porque existe um estresse oxidativo nas células, porque é uma cirurgia que gera inflamação, e é normal, porque o corpo inflama para reparar, e nessa inflamação a gente tem radical livre, assim como a gente tem no próprio microagulhamento. Por isso que sempre a gente entra com ativos antioxidantes. E aí, para facilitar o reparo tecidual, equilibrar o filme hidrolipídico, que desregula um pouquinho com a cirurgia, regular o pH, equilibrar essa microbiota, e aí fazer a aderência correta ao tratamento contínuo de alto impacto, com produtos adequados, com ação dermocosmética, à base de ativos farmacológicos. E aí, sempre que eu me deparo com um paciente pós-transplantado, ou até mesmo no pré, e quando o paciente me procura ainda no pré, é muito melhor, porque eu consigo acompanhar ele desde o início do processo. E aí a cirurgia é um sucesso absoluto. Por quê? Lá atrás eu já entro com a nossa semente de álon. Por quê? Eu preciso que esse organismo esteja abastecido de nutrientes, vitaminas, minerais, que vão favorecer a saúde capilar. Então, já entro com a suplementação alimentar, já entro com o Fluigel, que é um shampoo dermocosmético, onde sua fórmula nós temos ativos que desinflamam, que são antioxidantes, que promovem vasodilatação e que também é acompanhado de fatores de crescimento. Então, eu trabalho desde ao controle e a regulação dos processos inflamatórios, aos estímulos necessários e o fator de crescimento que vai fazer com que as células voltem a se proliferar. Isso é muito importante, uma vez que eu tenho uma atrofia folicular, um fio miniaturizado, um dano na unidade folicular. E aí entro também com o nosso Blend Active, que é uma loção com fator de crescimento em sua mais alta concentração. Nós utilizamos o ProReirin, que hoje é comprovado um dos melhores fatores de crescimento, quando o assunto é ativar a bulge da unidade folicular, onde estão as células tronco, de ativar células da matriz germinativa, para que elas voltem a se proliferar e a sintetizar suas principais proteínas, a manter a fase anágena em tempo necessário e também a auxiliar na angiogênese, que é a formação de novos capilares sanguíneos. Se eu tenho mais capilares sanguíneos, eu tenho mais sangue circulante. Se eu tenho mais sangue, eu tenho mais oxigênio, mais nutriente, mais combustível para essas células trabalhar em total força. E isso é fantástico.
Também gosto, aí no pós-transplante eu gosto de indicar o nosso Scalpozine remineralizador para intercalar com o Fluigel ali mais ou menos depois de uns 15 dias do transplante, porque ele é excelente para regular a microbiota por causa do extrato de Scalpozine, que faz muito bem esse papel, uma vez que ele é um dos melhores fungicidas e bactericidas e que de fato consegue trazer essa ordem para o tecido. E ainda assim na fórmula nós temos astaxantina, que é antioxidante, e nós temos barbatimão, que é um excelente anti-inflamatório, que é o que nós necessitamos no pós-transplante capilar. Então, nos primeiros 15 dias, só Fluigel, depois a gente já entra com Scalpozine intercalando ao Fluigel, porque daí a gente já consegue controlar. Não entra com Scalpozine no início, porque ele promove uma rubrificação mais alta e isso pode ser um pouquinho desconfortável para o paciente no início da cirurgia. Então, essa é a indicação que eu faço, tanto no pré quanto no pós. Por que no pós também? Porque no pós, o paciente precisa continuar nutrindo o organismo, ele precisa continuar usando um shampoo adequado para que não haja desregulação da microbiota, inflamação e perda das unidades. Ele precisa continuar usando uma loção com fator de crescimento, porque além de fatores de crescimento no Blend Active, nós temos o agavite, que é um dos melhores reguladores da glândula sebácea, evitando que ela aumente demais o seu tamanho e produza sebo em excesso, e também dentro dele eu tenho os inibidores da enzima 5-alfa-redutase, dentre eles o cuperpeptídeo e o procapil, que aí não vão permitir que haja conversão de texto em DHT, e aquelas unidades foliculares que não foram transplantadas, que ali estão, que são sensíveis ao DHT, não sofram a ação de miniaturização, e aí eu não perco o meu resultado de transplante, porque eu mantenho a integridade todas as unidades foliculares, tanto as que ali estavam, quanto as que ali foram transplantadas. Então, é muito importante o uso do Blend Active, sem falar que ele tem vários minerais, como zinco, que também vai mediar processos inflamatórios, que vai auxiliar no fortalecimento da unidade folicular. O veículo que o carrega é muito biocompatível, então auxilia na manutenção do filme hidrolipídico, aí logo eu tenho um pH adequado para uma microbiota regulada. Então, por isso a importância do produto dermocosmético, porque aí eu tenho ativos farmacológicos atuando a todo momento, com uma mesma ação medicamentosa, só que sem os efeitos danosos e colaterais do mesmo, que é a droga oferta. E aí eu não estou trabalhando também, porque tem muitos pacientes que optam em tomar um inibidor do DHT, da enzima, para não ter DHT a nível oral, né? E aí isso se espalha em todo o organismo. E para o organismo como um todo, principalmente do homem, o DHT é muito importante para a formação do esperma, para a fertilidade, para a libido, para a disposição, virilidade, força física. E aí o medicamento acaba modulando o corpo como um todo. Agora, o dermocosmético não. A gente vai trabalhar só mesmo a inibição da enzima para não ter DHT só no couro cabeludo, que é onde a gente vai aplicar os produtos. E aí, depois de um certo tempo, tem médico que libera com 3 meses, tem médico que libera com 6 meses, a gente entra com microagulhamento, fazendo um tratamento de manutenção, utilizando de um ativo específico. No caso, nós temos a nossa dermodose, que tem fator de crescimento, inibidor da enzima, que tem o agavite, que tem Chambase Nutrix, que é um complexo de aminoácidos que vai fortalecer o fio de cabelo. No Blend Active nós também temos Chambase Nutrix, e dentre outros princípios ativos que vão manter essa saúde capilar em dias, evitando que haja uma nova perda de fios, fazendo com que o paciente tenha só sucesso no pós-operatório, tá? Então, muito importante seguir com o tratamento contínuo adequado. E aí, como eu disse, depois o paciente entra em tratamento de manutenção. Ou seja, ele vai visitar a nossa clínica rotineiramente. Tem pacientes que, a princípio, eu gosto de fazer a cada 30 dias. Tem paciente que eu libero a cada 2 meses. Vai depender do nível que foi realizado o transplante, quantas unidades foliculares ele transplantou, quantas ficaram ali, qual é o histórico patológico desse organismo, hormonal, emocional, enfim. Uma série de questões que eu analiso e avalio para determinar qual vai ser a rotina desse paciente no tratamento de manutenção. E, de fato, no início, a gente só trabalha com os injetáveis.
até o passo que o médico libera também para a gente microagulhar, que é de extrema importância, porque o microagulhamento, além de entregar o ativo no drug delivery, ele também ativa a cascata inflamatória. O microagulhamento é um grande aliado nosso no tratamento de alopecia androgenética, que é a calvície. Tá? Tanto se você ainda não trabalha com essa técnica por medo, por insegurança, na nossa plataforma de estudos do Induca, que o link está aqui na descrição desse vídeo, tem um curso meu que já é sucesso no Brasil todo, onde eu fiquei mais de 5 horas online, desde a teoria à prática clínica de microagulhamento capilar, ensinando a forma correta, a manobra correta, a biossegurança adequada, para que você consiga realizar essa técnica e ter total sucesso, uma vez que ela é necessária dentro do tratamento, principalmente a alopecia androgenética. Ela vai ser necessária lá depois que o médico liberar no pós-operatório de transplante capilar. Ela é uma grande ferramenta de atuação, não só para androgenética, mas também para areata, mas também para eflúvio telógeno, que são as quedas excessivas. Só que, infelizmente, se você não souber a manobra correta, a forma correta de aplicar, você pode ter intercorrências terríveis que levam até a destruição da unidade folicular. E aí lá nesse meu curso eu te ensino tanto com a Dermapen, como também com o Derma Roller, quais são os ativos adequados, qual que é a manobra adequada, quantas sessões, tempo de tratamento, orientações no pós-procedimento, enfim, tudo que você precisa saber para trabalhar com total segurança. Bom, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e anota aí que quarta-feira que vem temos vídeo novo aqui no canal, então eu espero que você tenha deixado aqui o seu like se você gostou desse conteúdo e deixa também um comentário, indica para um amigo, vamos fortalecer a nossa rede. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!